Neste vídeo eu quero falar um pouquinho com você a respeito de como eu enfrento os meus desafios se tratando de toque de simetria. Se você me conhece há mais tempo, já sabe que eu tenho toque de simetria, tanto que vários vídeos foram para o meu Instagram antigo, foram e eu arquivava, foram e eu arquivava. Isso aconteceu também na rede do TikTok. Vários vídeos. O que engaja? Olha que interessante. O que engaja no Instagram? O que engaja no TikTok? O que atrai, o que faz a plataforma distribuir para o maior número de pessoas e atrai o maior número de pessoas para seguir o seu trabalho, para acompanhar o seu trabalho, conhecer o seu trabalho, que é extremamente relevante para quem está online. Mesmo sabendo disso, mesmo tendo comprovado isso, fazendo parte do online, levando os vídeos mais naturais, porque começo de 2021 eu gravava muito vídeos caseiros, vídeos com com background aparecendo quarto, aparecendo estúdio, aparecendo cozinha, aparecendo área externa onde eu estava. Esses vídeos engajavam no sentido de não números para uma questão de ego e vaidade, mas engajava muito no sentido das pessoas, o maior número de pessoas me conhecerem. E com o tempo, o meu toque de simetria foi piorando. Quanto mais contato eu tenho com coisas simetricamente perfeitas, mais potencializa o meu toque de simetria. E isso acabou acontecendo de 2022 para 2023, que eu experimentei a perfeição na simetria. Então, ao invés de combater isso com um arquétipo, escolher um arquétipo e combater este problema, não, o que eu fiz? Eu alimentei isso porque eu achava lindo, me satisfazia, independente de chegar ao menor número de pessoas. Este ano, cada vez mais, em 2024, todas as pessoas vêm falando sobre uma narrativa mais natural, uma narrativa em um ambiente mais natural, com roupas mais naturais, muitas vezes até sem filtro, que eu uso filtro de fio a fio, ó, tá vendo? E ainda passa no editor, ele ainda coloca mais cílios. Mais cílios, que eu peço mais cílios. Então, ambientes naturais tendem a impactar o maior número de pessoas, porque as plataformas hoje preferem vídeos mais naturais. E também isso faz com que retenha uma audiência, faz a pessoa se conectar muito mais do que aqui, por exemplo, tudo perfeitinho, cílios perfeitinho, background pretinho. Então não tem algo que mexa com o inconsciente, com o subconsciente e com o consciente de uma pessoa para ela ficar muito tempo no vídeo. Muitas vezes você está diante de um vídeo que é uma porcaria. Oxi, ó. Muitas vezes você tá diante de um vídeo que é uma porcaria. Mas tem um ambiente, a pessoa está vestida com uma roupa, está com um tipo de cabelo que consegue reter a atenção. Porque isso está mais ligado a fatores neurais, essa retenção. Esse vídeo perfeitinho, a tendência é não reter, é fazer você, seu cérebro desligar, entrar em modo economia de energia, e aí você sai. Então não saia, porque esse vídeo é muito importante para você. Talvez você não tenha este problema de toximetria, mas tenha outros problemas em níveis psicológicos, por exemplo. E aí como que eu faço para driblar isso e venho fazendo com mais força, com mais intensidade? Eu venho usando o arquétipo do lobo. Nessas fases onde eu me deparo com a simetria, que agora chegou o momento de usar muito isso, porque eu vou depositar menos vídeos. Aliás, só vou depositar aulas que as pessoas me pedem em outra conta do Instagram. Chegou o momento de lidar com essa questão, porque tem uma simetria lá de todos com fundinho pretinho. Tá tudo muito perfeitinho. No TikTok também tá tudo muito perfeitinho. Só que o TikTok e o Kawaii e outros vídeos de 1 minuto, eu vou postar mais cenários naturais. Eu vou fazer mais postagem tipo stories do Instagram, sabe? Assim como os shorts também serão coisas mais naturais, com fundos mais naturais, mais que tem a ver com o seu dia a dia. Mas o YouTube e vídeos mais longos terão esse fundo pretinho, perfeitinho. Só que se eu nutrir muito isso, vai potencializar cada vez mais. E cada vez mais eu vou ter que usar o arquétipo do lobo. O arquétipo do lobo, ele te ajuda a enfrentar os seus medos, te ajuda a enfrentar os desafios, principalmente os mentais. Então, quando você usa o arquétipo do lobo, você acaba adquirindo a coragem, a força contra os medos que se apresentam no dia a dia. E você pode experimentar em algumas fases do seu dia que apresenta algumas
alguns movimentos de emoções que oscilam entre medo e coragem, de algumas coisas que você tem que tomar como decisão ou enfrentar, até sobre pessoas, quando determinadas pessoas, você precisa conversar com determinadas pessoas, você pode imaginar, ativar o arquétipo lobo. Imaginar o lobo na sua mente, imaginar ele uivando, e se imaginar incorporando essas qualidades, essas características do lobo. E aí você vai começar a entender que funciona, é muito poderoso o arquétipo do lobo para os desafios diante de coisas que apresentem medos. Quando eu vejo algo que não está muito simétrico, como aconteceu uma experiência no começo deste ano, que eu fiz um teste no Instagram, não por causa do toque de simetria, mas mais para ver o engajamento da conta, se continuava ainda dessa forma. Eu fiz um teste e postei vários vídeos com fotos totalmente sem simetria nenhuma. Foto pegando no girassol, foto na prancha, foto diversas. Aquilo me causou um incômodo, só que engajou e muito. Então continua engajando, você continua aparecendo para mais pessoas quando você tende a colocar um visual mais natural, mais a ver com a rotina das pessoas. Tanto é que, com certeza, vários cliques estão ocorrendo exatamente porque tem um ambiente natural mais assim, a ver com a rotina das pessoas, e elas acabam clicando para ver esse vídeo. Elas podem até não ficar assistindo, mas elas clicam. Existe uma retenção de clique e de pelo menos uns 3, 10 segundos ali. Por isso que o engajamento cresceu muito. Você vê que tem vídeos meus que tiveram 11 mil, 7 mil, 8 mil. Quando entrou na simetria do fundo pretinho, tudo pretinho, caiu para 1.200, se bem que antes era um vídeo eventualmente. Aí passou para 2 por dia. Então isso faz sim que a plataforma distribua menos. Então o que se dava um por dia daria 3 mil visualizações, você posta 2, dá 1.500 em cada uma, sabe? Mas ainda assim era para dar 5 mil em cada uma. E não, ou pelo menos 3, 3,5, 4 mil. E não 1.300, 1.500 como tá dando, sabe? Para você ter ideia, a live que eu faço hoje, se eu faço uma live, se eu entrar agora, vai entrar 20, 30, 40, 50 pessoas. Antes eu fazia live na hora do almoço, depois do almoço, não sei que horário você almoça, tipo 1h da tarde, assim, entrava 350 pessoas, 400 pessoas. Se naquele momento eu fizesse à noite, aí minhas lives iam bombar. Só que eu fiz poucas vezes. E aí, com o tempo, eu deixei de fazer lives. Quando você ativa o arquétipo lobo diante de um medo, diante de uma dificuldade, de um desafio, você ativa o poder, a característica de um maior entendimento sobre si e sobre as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Por isso que o lobo acaba te acalmando e trazendo uma sensação de proteção. E essa situação de proteção, essa característica de proteção que você sente, incorporando as características do lobo, é um processo psicológico. A partir do momento que você incorpora as características, você entra num processo psicológico de pensamento e comportamento como um lobo. Então, use esse arquétipo todas as vezes que você se encontrar diante de um desafio, principalmente se você tem que lidar muito com o público. Talvez hoje você tenha um desempenho diante das pessoas, profissionalmente ou pessoalmente, assim, na rotina, eventos, festas, vida social, de um modo geral. Talvez você apresente algumas dificuldades, um resultado que poderia ser infinitamente melhor. E quando você ativar o arquétipo lobo, diante dessas pessoas, você vai perceber uma super melhora, uma melhor desenvoltura, você vai sentir aquela sensação de proteção, intuição. Então, use o arquétipo lobo e depois você volta aqui para me contar. Deixa um like, porque like é importante para a plataforma levar esse vídeo para mais pessoas. E acompanhe o canal para você entender melhor como aplicar os arquétipos no seu dia a dia para ter os resultados, melhorar os seus resultados e mudar toda a sua vida usando os arquétipos. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!